Custo de manutenção por mão de obra, custo de estoque, de material, de peças, tudo isso é um verdadeiro caos no dia a dia da manutenção. E como que a gente resolve isso? O primeiro passo é aplicando indicadores. Por isso que nesse corte nós vamos falar sobre indicador de mão de obra, indicador de materiais e um indicador também de estoque, para que você possa gerenciar a sua manutenção da melhor forma possível. E mais do que isso, não só a gente vai ensinar você o que é e como calcular, mas nós vamos mostrar na prática, em um exemplo que nós fizemos em uma empresa, como que a gente reduziu esses custos para trazer maior benefício para a empresa. Então fica até o final do vídeo de hoje que você vai adorar o que a gente tem para conversar aqui. Três custos bem interessantes para a gente analisar juntos, tá? O custo de mão de obra, de estoque e de material. Então, o custo de mão de obra mostra a proporção entre os custos com a mão de obra de manutenção em relação aos custos totais da manutenção. Então, eu pego o meu custo total de mão de obra, divido pelo meu total do custo de manutenção para eu saber qual da proporção de quanto que eu estou gastando na manutenção e quanto que está sendo gasto em pessoas. Então, muitas vezes falam, eu não tenho como aumentar o salário do pessoal, eu não tenho como contratar mais pessoas. Mas às vezes o seu custo com pessoas está baixo. Às vezes o seu custo, na verdade, ele está muito alto com material. O seu custo está muito alto com contratos de terceiros. Então, se você diminui suas falhas, se você revisa os seus contratos, se você verifica melhor as suas compras de peça, talvez sobre dinheiro no seu orçamento para você investir mais em qualificação de mão de obra, para você contratar mais pessoas, para você dar uma promoção. E aí você vai ter um custo por mão de obra mais equilibrado, como a gente viu que deve variar ali entre torno de 30% a 40% do custo total. O custo por material, ele mostra a proporção entre os custos com materiais aplicados nas manutenções em relação aos custos totais de manutenção. Então eu pego o meu custo total de material usado e divido pelo custo total de manutenção. Então eu sei de novo qual que é a fatia dos insumos que eu estou utilizando. E o custo de estoque, né, o de giro de estoque, ele mostra como está a saúde do estoque de manutenção ou do almoxarifado. Esse indicador mostra a relação do valor usado de materiais para manutenção em relação aos valores que estão disponíveis em estoque. Então agora eu pego o valor total de material que eu estou utilizando dividido pelo valor total que eu tenho em estoque. Então é em relação ao utilizado em relação ao que eu tenho imobilizado parado. E aí eu sei também qual que é o meu giro de estoque, o quanto por cento do meu estoque em relação de dinheiro está girando, para saber se eu estou tendo um custo muito grande com material que eu não estou utilizando, né? Ou se eu estou utilizando muito e na verdade eu estou perdendo dinheiro por não ter peça em estoque para poder repor quando eu preciso, tá? Então agora, pessoal, vamos aplicar isso aqui a um terceiro caso de embalagens de plástico. Nessa empresa de embalagens aqui, pessoal, empresa A Embalagens aí, ficticiamente, ela enfrentava um aumento crescente nos custos de manutenção. Então o negócio vinha crescendo, escalando, e eles estavam preocupados lá. Problemas com equipamentos chegaram a comprometer o prazo de entrega para os clientes, que é considerado um problema gravíssimo pela diretoria. Foi mudado o coordenador de manutenção 2 vezes, porém sem melhora. Inclusive piorou o clima entre o time de manutenção. Então quando a gente chegou lá estava bem complicada a coisa, que o pessoal estava bem desacreditado, né? Passou por lá 2 coordenadores de manutenção, eram 2 pessoas muito boas, muito experientes, 2 bons profissionais. O problema era a cobrança muito grande da consultoria, pessoal. É aquela coisa, às vezes santo de casa não faz milagre. A pessoa chega às vezes com uma missão para fazer, mas às vezes não recebe o apoio da diretoria, não recebe o apoio das pessoas. Às vezes a pessoa tem que fazer mais de uma coisa. Por isso que muitas vezes, né, trazer um consultor de fora, trazer um mentor, trazer um assessor para trabalhar certos pontos dentro da empresa, principalmente na área de manutenção, na parte estratégica, gerencial e custos, é interessante. Por quê? Porque eu vou lá e vou me concentrar só nisso aqui. Eu não preciso, às vezes, me preocupar em gerenciar pessoas, com novos projetos, o que vai acontecer depois. Eu vou lá com o objetivo de resolver um problema especificamente e entregar um resultado para a empresa. Então, às vezes, é muito mais interessante fazer isso e contar com uma outra pessoa do que você ficar rotacionando pessoas e tentar achar um profissional que vai resolver esse problema e dar conta de todas as outras coisas, né? Então o investimento às vezes vale a pena. Então eles estavam rotacionando 2 vezes, já tinham rotacionado o coordenador de manutenção, e a gente sabe que não é fácil achar bons coordenadores de manutenção no mercado, pessoas que tenham aí experiência em toda a parte de manutenção, principalmente nessa parte de embalagens plásticas, né, que é uma área bem específica. Muitas vezes a pessoa precisa de um tempo de se amadurecer, né, de entender como é que funcionam todos os processos, sistemas. Às vezes da empresa, está numa empresa que usa
TOTUS vai para uma empresa que usa SAP, é diferente. Então, uma empresa que usa o ManuSys vai para uma outra que usa Engeman, por exemplo. Então, já é completamente diferente também, precisa se adaptar a isso, a cultura da empresa, os valores e por aí vai, né? Quando a gente chegou lá, o clima estava bem complicado. Esse foi um dos grandes desafios, né? Ter que lidar com o clima do pessoal. Existia uma desconfiança muito grande, né? De que o próximo seria eliminado, o pessoal ia para o paredão e tal. Então tinha até essa brincadeira lá na época também, tá? Então foi um ambiente realmente bem complicado, mas vamos conversar sobre os resultados, né? Mas só para falar para vocês que às vezes realmente não é a culpa da pessoa que está lá trabalhando, que não dá tempo de fazer tudo. A gente sabe que o setor de manutenção ele é bem caótico. Então o que a gente fez? Como eu estou mostrando aqui para vocês uma metodologia, primeiro a gente descobriu a situação atual, né, inicial. Então, para isso, a gente levantou os custos de manutenção para entender. Então, o custo de mão de obra estava em 35%, o custo de material em 55% e o custo de estoque estava em 18%. Então, a gente aplicou algumas metas aqui, né? Então, a meta do setor é menos de 25%, menos de 50% de materiais e menos de 10% de estoque. Então, olha que interessante. A empresa ainda tinha uma dificuldade em entender a parte de pessoas, né? Mas não é falando mal a cada empresa com a sua cultura, mas eles não valorizavam tanto ter boas pessoas, qualificar pessoas, desenvolver pessoas, ter um time grande. O time deles era bem enxuto e eles tinham alguns contratos ali, algumas coisas, tá? E o grande problema deles era material, estoque. Não tinha setor de compras bem estruturado, tinha muitos problemas, muitas peças de reposição que às vezes eram importadas, então bem complicado. Enfim, como que a gente fez a identificação do problema aí? Tava tendo muitas preventivas, eram feitas depois do horário ou no final de semana para evitar paradas noturnas, gerando horas extras e outros encargos. Porque tinham poucas pessoas, não dava para completar tudo que precisava fazer, durante o dia tinha muita corretiva e o plano preventivo durante o dia ia sendo empurrado com a barriga mais para frente. Então, muitas vezes era feita depois do horário, final de semana, tinha que fazer um turno extra, e isso estava gerando um custo aí de mão de obra elevado. E outro problema era a rotatividade alta de mão de obra. Então tinha um custo considerável de estar sempre contratando e desligando e ensinando as pessoas. Então, pessoas lá nessa empresa era realmente um problema. Talvez a gente tivesse que também trabalhar lá a parte de liderança, tivesse que trabalhar lá a gestão de pessoas, né? Equipes de performance operacional, mas enfim, estamos aqui conversando sobre custo. Custo de material em alta. Problemas, peças caras sendo substituídas frequentemente devido à falta de manutenção condicional. Então, eles tinham lá, o que é um erro também muito comum, é não saber estipular o momento correto de fazer uma preventiva baseada no tempo. Então, muitas vezes faz como era feita há muitos anos atrás, faz porque era feita assim, faz porque uma vez um técnico disse que era a cada 1000 horas, ou faz porque uma vez já apareceu no manual ou estava em algum lugar, e a gente não se baseia na condição e só no tempo. Então, muitas vezes a peça ainda tem condição para trabalhar, para render muito mais. Agora está entrando na sua fase da vida adulta do equipamento e a gente vai lá e faz a troca. E essas peças eram peças caras para essa empresa. E o custo do estoque mal gerenciado. Excessivo estoque de peças de baixo consumo e escassez de itens críticos, porque não tinha criticidade, né? Não tinha a previsibilidade do consumo de item, né? Então a gente precisa primeiro ter a previsibilidade do consumo dos itens, sejam eles consumíveis, sejam eles de uso e consumo, sejam de troca de reparo, estoque MRO, né? Manutenção, reparo e operação. Então a gente tem que definir qual que é o consumo, definir o tempo, né? Que isso vai levar para o consumo, definir o estoque mínimo, definir o ponto de compra, definir o lote ideal e o lead time, que é o tempo de reposição para eu voltar a ter os meus níveis de estoque. Então isso aqui são tudo coisas que a gente precisa definir. Resultando em longos tempos de espera para reparos e muita demanda de organização de estoque. Então, muitas vezes a peça ficava parada, a máquina ficava parada por falta de peça. Inclusive, eu lembrei de um caso, tá? Não foi nessa empresa aqui, mas foi um caso que uma máquina lá, muito importante de uma determinada empresa, quebrou, não tinha estoque, não tinha disponível no mercado, ela tem que ser feita sobre encomenda. Então, a empresa, ela pagou um avião comercial para, acho que foi, se eu não me engano, o supervisor de produção viajar, puxa, eu não lembro agora se foi para Colômbia, Peru, ali, que lá onde tinha a fábrica, ele foi lá,
o pessoal esperou ele no aeroporto com a peça, que fizeram lá o contato, o cara pegou, entrou capaz de novo no avião comercial e voltou para poder fazer esse trâmite todo aí em, acho que se eu não me engano foi 36 horas todo esse rolê. Então, valeu mais a pena fazer todo esse negócio, pegar um avião, ir até lá, pegar lá, voltar e instalar a peça. Era um painel eletrônico do equipamento que tinha dado um problema e tinha que pegar lá só. Então era bom porque não era uma peça grande e tal, dava para vir na mala, por exemplo, despachado. Mas podia ter despachado e ter dado problema. Enfim, mas só para vocês entenderem que às vezes o custo de uma máquina parada é muito maior custo do que fazer toda essa mobilização. E eu tenho certeza que lá não foi feito o levantamento de custo. Então, quanto que custou a pessoa estar fazendo isso, não está fazendo outra coisa. O pessoal do comercial teve que conversar com o cara lá. Enfim, tem todos esses outros custos ocultos aí que a gente falou que podem acontecer, né? Então, realmente, um estoque mal gerenciado ele pode causar grandes problemas. Então, esses aqui foram alguns problemas que a gente identificou, né? E quais foram ações que nós implementamos lá. Implementamos a inspeção de rota nas extrusoras, porque era o principal problema das falhas que estavam acontecendo nas extrusoras, e as extrusoras basicamente elas só tinham um plano preventivo baseado no tempo e só, o resto era corretivo. Então a gente botou lá uma inspeção de rota para fazer uma manutenção detectiva com o checklist também, com o padrão, com a rota de inspeção, né, o roteiro completo, com a comparação, checklist, para poder pegar anomalias logo no começo e primeiramente atualizar o plano preventivo para ver o tempo correto de troca, para depois a gente partir para uma preditiva. A gente fez uma redistribuição dos turnos para evitar hora extra, então mesmo com pouca mão de obra a gente decidiu fazer turno 1, turno 2 e turno administrativo, porque daí o turno 2 é que ele conseguia pegar um horário que a fábrica já não tinha tanta demanda e conseguia trabalhar algumas atividades. O turno 1 conseguia pegar um momento em que a fábrica ainda não tinha começado a operar, a full, né? E aí conseguia também executar algumas atividades. E o administrativo aqui basicamente trabalhava mais no atendimento emergencial e corretivos. Foi uma forma que a gente conseguiu trabalhar para equalizar e melhorou bastante, tá? Outra coisa que foi feita, classificação de criticidade ABC do estoque, padronização de peças e insumos para simplificar compras e nacionalização de peças. Então, isso aí já é uma coisa mais complicada que a gente precisa de um setor de engenharia, né? Mas tinha um excelente engenheiro lá nessa empresa que nos ajudou bastante. O cara era um baita de um projetista, assim, um dos melhores que eu já conheci. O cara pegava qualquer peça e jogava para o AutoCAD numa velocidade extraordinária. Então, parabéns para esse cara. E aí ele fazendo isso aqui, ele contatava as empresas, já mandava o projeto do CAD para essas empresas, fazia uma cotação, o cara era sensacional. Então, é uma coisa que a gente não faria, né, em uma outra situação, mas como essa empresa tinha esse engenheiro projetista que ele era muito bom, a gente conseguiu sair de lá com cotação. A gente não chegou a comprar peças nacionais, porque a gente não ficou lá esse tempo inteiro, mas a gente saiu já deixando encaminhado esse processo de nacionalização aqui, que foi muito bacana. Mas porque o cara era sensacional, no AutoCAD impressionante. Outra coisa que a gente implementou foi a implantação de rotinas de PCM para organizar o fluxo de uso de material. Então o PCM começou a trabalhar com aprovisionamento de material também, tá? Então os técnicos já estavam sempre sendo providenciados. Como a gente começou a trabalhar o fluxo de ordens de serviço melhor, tudo era feito com ordem, as coisas começaram a ficar mais organizadas e o time do almoxarifado começou a ter agora, por meio das OS, com aprovisionamento de material, mais dados em relação ao que estava sendo feito de consumo lá da época. Tá? Fizemos isso aqui. Qual foi o resultado, então? O indicador de mão de obra, que era 35, foi para 25, de custo de material de 55 para 45 e de custo de estoque mais ou menos 18 para 8. Então a gente foi para 25, ficou batendo a meta aqui e não dava para... Não tem como reduzir mais, até aqui foi muito, mas a gente conseguiu reduzir bastante a hora extra, adicional de turno, acho que reduziu periculosidade também, se eu não me engano, e até então era mais ou menos por aí, tá? Isso já deu uma redução legal. O custo de material, com o que a gente falou, e o custo de estoque de 18 para 8. Então aqui a gente ficou abaixo da meta, ficou bom. Aqui está basicamente batendo, né? Muito perto ainda. E esse aqui é difícil reduzir mais, mas conseguimos entregar preço perto do que a empresa queria. Então uma redução de 10% no custo total de manutenção em 6 meses, aumento de 15% na confiabilidade das máquinas com menos falhas não programadas, cumprimento de prazos de entrega melhorando a satisfação do cliente, né? Então isso tudo foram outros ganhos. Então aqui, né, uma comparação de como era no início e depois cada melhoria.
Então, de 98 para 74 mil, de 155 para 133 mil, de 28 mil para 12 mil. E aqui os percentuais que a gente já conversou. Muito obrigado, pessoal, por terem ficado comigo até aqui. Não se esquece de olhar a descrição do vídeo para ver mais assuntos relevantes em relação à manutenção, gestão de ativos, produção, qualidade e por aí vai. Converse com os nossos consultores, com o nosso time de suporte de atendimento, para que a gente possa continuar levando esses treinamentos, não só online, mas também presencial e na sua empresa, junto com consultorias, mentorias e muito mais. Não se esquece também de deixar o seu joinha, clica aqui no gostei, que isso ajuda bastante a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar aqui levando ainda mais conteúdo sobre essa área tão relevante, tão importante para as nossas empresas no Brasil, mas ainda tão menosprezadas. Então a gente precisa de você para que a gente possa continuar nessa causa aqui. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Não esquece de dar uma olhada na descrição. Deixa também os seus comentários o que você achou, o que você quer saber mais. Segue a gente nas nossas redes sociais e eu vejo vocês num próximo vídeo.